Olá, boa tarde. Gente, primeira vez que eu estou entrando aqui pelo perfil do movimento para fazer a live, porque a Cris hoje está com dificuldade lá para fazer, tá? Esperar as pessoas entrarem. Olá, boa tarde, Ateliê Luar. Seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai começar a live, esperando a Cris entrar. Olá, boa tarde, Rosiane Alves. Olá, Denise. Boa tarde, seja bem-vinda. É a primeira vez que eu estou entrando aqui pelo perfil do movimento. Tá todo mundo me ouvindo bem? A imagem tá boa? Vai me dando ok aí, por favor. Bia me salvou, obrigada, Bia. Nos salvou, né, a minha Cris. Obrigada, Deus abençoe. Aproveite e já vai compartilhando, né, chamando, convidando mais pessoas para assistir essa live junto com a gente aqui. Olá, Elaine, boa tarde, seja muito bem-vinda. Esperando a Cris entrar para que a gente possa iniciar a live. Bia, se puder mandar uma mensagem para a Cris avisando a ela que eu consegui, eu agradeço. Então, hoje, né, nessa tarde, gostaria primeiramente de me apresentar para quem ainda não me conhece, está entrando na live hoje. Essa é a live da Célula das Rosas, do Movimento Rosa de Saron. Ela acontece toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, sempre nesse mesmo horário. Tá? Olá, boa tarde, Marquês. Dudu, é isso? Duda? Boa tarde. A Cris entrou. Então, eu sou a Viviane, eu faço parte do movimento Rosa de Saron, eu sou auxiliar de célula, juntamente com a Cris. A Cris é a líder da célula. Deixa eu convidar a Cris aqui para entrar. Oi, Cris. Não está conseguindo entrar? É Duda. Olá, Duda. Boa tarde. Deus abençoe. Então, como eu estava falando, esperar a Cris ver aqui o que está acontecendo, que eu não sei se ela não está conseguindo entrar. Olá, Ana Paula. Boa tarde. Então, eu faço parte do Movimento Rosa de Saron, né? Eu sou líder de célula junto com a Cris aqui na célula da minha paróquia, né, na Pompeia. E a gente sempre às tardes de quinta-feira a gente fala sobre alguma mulher da Bíblia, né? E hoje nós vamos falar especificamente, né, sobre aquela mulher mais importante da Bíblia, né, que é Maria, a mãe de Jesus. Olá, Isis, boa tarde. Então, eu estou só aguardando aqui para ver se consigo fazer com que a Cris entre. Não consigo marcar a Cris para entrar. Olá, Núria, boa tarde, seja bem-vinda. NPA Moreira, boa tarde, seja bem-vinda à nossa live da Célula das Rosas. Eu sou a Viviane, também faço parte do Movimento Rosa de Saron.
Eu tô aqui só aguardando ver se a Cris consegue entrar. Para a gente poder iniciar. Então, como eu estava falando, hoje a gente vai falar sobre Maria, né? Essa mulher tão importante da Bíblia, né? Acredito que seja a mulher mais importante da Bíblia, na verdade. E hoje a gente vai falar sobre ela aqui nessa célula, né? Nessa live da Célula das Rosas. E eu estou só aguardando mesmo a Cris. Ermele Débora. Débora, boa tarde. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Tentar mais uma vez aqui, ver se a Cris aparece para mim. Cris, me mande uma mensagem. Cris, por favor, me mande uma mensagem. Bia, me diz aí se conseguiu falar com a Cris. Gente, desculpa, problemas técnicos hoje, né? Vão aí clamando o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos auxiliar nesse momento, né? Durante essa live, para que a Cris consiga entrar, para que a gente consiga falar sobre essa pessoa tão importante, essa mulher tão exemplar, tão singular da Bíblia, nossa mãe amada, né? Dada a nós pelo próprio Jesus ali no momento derradeiro da cruz. Então, vai intercedendo por nós, vai pedindo a unção do Espírito Santo para que a Cris consiga entrar, para que a gente consiga realizar essa live assim como Deus quer, tá? Vai clamando aí comigo. Olá, Dani, boa tarde. Olá, Olga, boa tarde, seja bem-vinda. A Cris, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Aguardando aqui a Cris aceitar para a gente poder começar. Ah, glória a Deus, está entrando. Olá, Ai, acho que eu Cris. consegui. Oi, Vivi. Olá, Cris, boa tarde. Boa tarde. Olha, quero pedir desculpas porque o celular está dando ruim. Ficou reiniciando. Aí eu tentei pegar o notebook, mas mesmo assim não consegui. Mas Deus é mais nas nossas vidas. Amém, amém, Cris. Eu estava até falando isso aqui com o pessoal que já está na live, pedindo para que eles pudessem interceder junto comigo, né? Amém. Junto conosco, para que o Espírito Santo viesse em nosso auxílio nesse momento, né? Para nos Amém. ajudar, para que você conseguisse entrar. Mas graças a Deus, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, estamos aqui juntas. Estamos mais uma vez, né, numa live linda. Calma aí que eu vou diminuir, que eu acho que está dando eco. Para mim, hoje está dando eco para mim. Calma aí. Melhorou, Vivi? Agora para mim que deu eco o seu. Mas É? fala aí de novo. Deixa eu ver. Fala. Vai vendo aí se está dando eco. Ficou melhor? Não, tá ótimo. Tá bom? Então tá bom. Tá bom. Então tá. E aí, né, e hoje para falar dessa mulher, né, tão linda. E aí a gente fica assim, parece que as coisas do mal, né, vamos dizer assim, vão nos impedindo, né, vão nos congelando muito das vezes, né. É verdade, Cris. Você já falou, Vivi, sobre a mulher que a gente vai fazer? Sim, falei sobre a mulher, né? Maria, mãe de Jesus. Já fui iniciando aqui, dando spoiler da Ai, mulher que a gente vai verdade. falar hoje, né? Essa mulher que é um ícone, né? A mulher mais importante da Bíblia, essa mulher que nos foi dada pelo próprio Jesus, né? Como nossa mãe santíssima, nossa mãe amada, que roga, intercede por nós o tempo todo, né? E como você estava falando, Cris, né, dos males, das influências, né, ruins, né, que até impediram aqui por alguns instantes, né, da gente começar essa live, é justamente por conta dessa mulher,
né? Porque É essa verdade. mulher é aquela que pisa na cabeça da serpente de fato, né? É a inimiga do mal, né? Então, é ela, né, a nossa defensora, a nossa advogada, ela que nos defende frente às forças malignas, né, que passa na frente aí a todo É- instante, Ela, na intercedendo por realidade, é uma nós. grande, isso, uma intercessora, né, Vivi? O que É eu uma acho grande tão intercessora. lindo de Maria é que ela em nenhum momento se fez presente, mas ela se fazia presente apontando Jesus. E em nenhum momento ela Verdade. falava, olha, estou aqui. Ela sempre apontava para o filho. E eu vejo o quanto que nós precisamos aprender isso, né? Apontar o Cristo que vive em nós, né? Por mais que nós sejamos instrumentos de Deus, por mais que nós possamos ajudar a nossa irmã a levantar outras mulheres a se levantarem, né? Porque uma vai erguendo a outra. Mas é entender que quem faz essa obra é o próprio Espírito Santo dentro de nós, né? Não somos Amém. nós, mas é o Cristo que vive em mim. E Maria Amém, soube amém. fazer isso muito bem, né? Verdade. Essa intercessora, essa grande intercessora, né, nos indicando o caminho, né, a seguir, né, indicando o caminho do Filho, né, do Filho Jesus, né? E vamos iniciar, né, nossa live, né, Cris? Vamos Já sim. pedindo essa unção do Espírito Santo para que venha sobre nós, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora. E eu gostaria justamente Amém. de cantar uma música hoje pedindo essa unção do Espírito Santo, através dessa intercessão poderosa de Maria, né, nossa mãezinha, nossa amada mãezinha. Toda vez que rezo uma Ave Maria, a imagem que me vem à mente é que ela me fecha dentro do manto dela. É sempre Amém. essa visão que Deus me mostra. E é assim que eu me sinto protegida, né, dentro do colo materno de Maria. Então, que a gente possa pedir que o Espírito Santo nos conduza e nos oriente nessa tarde, nos instruindo da melhor forma para fazer a vontade do Senhor. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui, mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas neste lugar. Maria, aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Desce, Santo Espírito de Deus. Enche a nossa casa, enche a nossa família. A rainha Vem com o seu poderio, Senhor Jesus, renovar o Pentecostes em nosso coração, em nossa vida. Assim como Maria esteve presente no Pentecostes, nós estamos aqui, Senhor Jesus. Nós estamos aqui totalmente desprotegidas, Senhor Jesus. Estamos aqui totalmente entregues a Teu Santo Espírito, para que o verdadeiro Pentecostes se faça na nossa família, se faça em nossa vida. Com essa poderosa intercessão de Maria, ela que nos foi dada como mãe, ela que sempre nos aponta o Teu Filho, o Jesus. Amém. Amém. Vivi, eu fiquei toda arrepiada aqui, Vivi. Ai, amém, Cris. É a unção do Espírito Amém. Santo. Amém. É verdade. Então, Vivi, para falar dessa mulher, né, a gente tem muitas passagens, Verdade. mas eu acredito que a passagem que ela tanto nos ensina é Lucas, né? Eu não vou conseguir hoje colocar nos comentários, se a Vivi conseguir colocar lá, Eu não sei.
É, porque a Vivi tá... Mas não tem problema, não. Perfil, né? Do Isso. movimento. Então, eu prometo que eu vou botar nos comentários, quando eu publicar, quando a Vivi publicar lá, eu entro e comento lá para fazer a publicação. Mas pegue sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. É uma passagem bem conhecida. Então, Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Isso, eu coloquei como comentário, Cris. Não sei fixar, mas coloquei como comentário. Ah, então tá ótimo, eu vi aqui. Então, o que que acontece, né? Essa passagem, Vivi, essa passagem me falou tanto hoje. É porque é o que a gente sempre fala, né? A Bíblia, eu falo que ela é uma carta de amor, é uma palavra viva, que vai gerando vida cada vez mais, né, na nossa vida. A gente pode ler uma mesma passagem uma, duas, três vezes, e cada vez que a gente lê essa passagem, ela vai gerar uma nova vida em nós, Sim. né? E essa Novo passagem significado, né? é verdade. E essa passagem, né, de Maria fala justamente sobre o anúncio do anjo Gabriel com Maria. Então, eu não sei, eu acho que valeria a pena a gente ler. O que que você acha, Vivi? Eu acho que sim. Então vamos ler então. Eu leio ou você lê? Posso ler, sem problemas. Então tá ótimo. Anúncio então do nascimento de Jesus, né? Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Uau! Ah, Uau, que Vivi, grandeza, né? Essa palavra, que muito. função, que força essa palavra tem, né? É o nosso plano de salvação sendo iniciado ali através do sim dessa mulher, né? Nossa, como você diz, me arrepiei toda, Cris. Não, e assim, Vivi, hoje, com essa passagem, né? É por isso que eu falo que a palavra de Deus é tão viva, né? Tão presente na nossa vida. Ao ler essa passagem hoje, eu me prendi a uma palavrinha. As palavrinhas, né? Quem já acompanha a gente aqui nas lives sabe que Deus me fala muito com as palavras. E o que me chamou mais atenção nesse texto, né? Nesse registro de Lucas, foi que na minha tradução tá assim, ó. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada.
e perguntava a si mesmo o que a saudação queria dizer. E aí, Vivi, quando eu me deparei com isso, preocupada, eu falei assim, gente do céu, Maria é tão humana quanto nós. Né? Porque assim, a gente tem, sempre quando fala de Maria, né, a gente pensa naquela mulher virtuosa, naquela mulher. O Edson já está rindo aí, ó. Eu acho que é o meu tio, mas tudo bem. A gente pensa naquela mulher virtuosa, né, que fez tudo certinho. E aí, hoje Deus me mostrou essa grande humanidade de Maria, né, que ela foi sim escolhida por Deus, né, para ser a mãe de Jesus. Não poderia ser uma mulher qualquer, ela foi preparada, mas ela era tão humana quanto eu e quanto você, Verdade, né? Cris. E aí, quando eu fiquei assim, eu falei, caramba, olha, Maria ficou preocupada, né? A humanidade dela também falou com ela, porque como é que se daria isso? Né? Ela E isso era assim me tocou. prometida, né, em casamento, né? Não conhecia homem algum, era uma virgem, né? Não conhecia homem algum. Como vai acontecer, né? E preocupou-se com certeza. E ela era uma jovem, né? Uma jovem literalmente, né? A história diz que ela tinha aproximadamente entre os 15 anos de idade, né? E era uma jovem de fato. E aí, né, é tão lindo quando Deus vai nos mostrando, né? Porque mesmo Maria sendo a escolhida, né? Mesmo quando a gente reconhece os nossos propósitos, né? Que a gente sabe que Deus tem um propósito para cada uma de nós, a gente tem que entender que o nosso caminho não vai ser só de felicidade, só de risos, mas que vai ter preocupações sim, que vai ter algumas vezes que a gente vai ficar desacreditada, que a gente vai ficar se perguntando como é que isso vai acontecer só através de um milagre, né? E aí me vem o caminho que Maria fez, né, durante essa leitura, né? Ela ficou com medo, né? Ela ficou preocupada, como que se daria isso, até porque ela era prometida para José. Então, Exato. naquela época, né, o noivado, essa coisa do casamento tinha todo um ritual, né? Você passava uns dias, né? Tem um ritual, né? E Sim. aí ela fica assim, caramba, se eu aparecer grávida, o que que vão falar de mim? Né? Então também tem essa preocupação de Maria com os rótulos que ela Sim. poderia receber, Com os né? rótulos e com risco também de vida, né, Cris? Porque Sim, ela aparecendo grávida, né, poderia ser acusada de adultério, né? Porque ela já estava prometida em casamento a um homem. Então, já era um exatamente. compromisso certo, né? Então, ela poderia ser considerada adúltera ali naquele momento e ser condenada à morte através do apedrejamento, né? Uhum, exatamente. E aí, né, você vai vendo que o anjo, né, e aí eu penso assim, os anjos da nossa vida, né, os nossos amigos que nos encorajam, né, o nosso padre, o nosso diretor, né, ou seja, aquela pessoa que é usada como instrumento. Aqui, né, foi o anjo Gabriel que falou com ela. Não tenha graça diante. Eu tô te, Cris, eu tô te tinha vendo. travado. Tinha travado o seu, voltou. Tá. E aí eu vou vendo como Deus, né, faz esse caminho conosco, né? Porque ele falou: "Não temas, você encontrou graça diante de Deus". E nós também somos agraciadas diante de Deus, né, Vivi? Eu tenho certeza que tanto eu quanto você, nós somos, e todos que estão aqui nessa live, todas essas mulheres e homens que estão aqui conosco, nos acompanhando, ou que vão acompanhar de nós depois, somos filhos do céu. Sim. Nós encontramos graças diante de Deus.
E aí ele fala, né, para cada um de nós, não tenha medo, siga o caminho. Então hoje, Verdade. assim, essa passagem me falou muito nessa dualidade de Maria, né? Porque ela era tão humana quanto nós. Sim. De fato, ela era tão humana quanto nós, mas ela teve, mesmo, né, ali naquele momento, né, teve o receio, mas ela teve a coragem de dizer o sim a Deus, né, de dizer a Deus que pudesse realizar nela a obra dele, né? Ela se abriu à vontade do Senhor, né? E quantas vezes ontem conversando com a Cris, até em relação a escolher qual mulher, né, nós falaríamos hoje, né? E aí eu falei para ela, Cris, seria bom que a gente falasse sobre Maria. A gente ainda não falou sobre Maria e sobre a questão da maturidade, né? Eu citei da questão dela ser uma jovem mulher, né? Ela tinha por volta dos seus 15 anos e ela teve a coragem de dizer o sim à vontade de Deus. E nós, às vezes, com idades mais avançadas, né, com mais experiência, não vou falar mais velhos, né, Cris, porque senão fica feio, mais avançados em idade, mais experientes aí na caminhada, ficamos receosos de dizer o sim. Ficamos com medo de dar um passo além, de dar um passo à frente, né? Tem tantas coisas, né? Tantas horizonte, Deus nos mostra um horizonte a seguir, um caminho lindo a percorrer. Não é fácil, não vai ser fácil, como para Maria também não foi fácil, né? No momento que ela foi apresentar Jesus no templo, ela teve uma profecia de que ela iria sofrer, ela É que verdade. iria sentir as dores, né? Mas ela ali continuou direcionando, né, indicando Jesus como caminho a ser seguido, né? E esse sim dela permaneceu. Ela estava ali no momento da cruz, aos pés do Senhor. Ela não abandonou o seu filho, ela não abandonou o seu Senhor, né? E ela esteve ali naquele momento e que presente, né, Jesus nos deu por dar ela a nós como mãe, essa mãe amável, essa mãe que não nos abandona, que assim como ele, né, ali naquele momento da cruz, naquele momento de dor, de sofrimento, né, ela também nos acolhe nos momentos de dor, de sofrimento, né, de tristeza, que a gente possa estar passando, qualquer tipo de dificuldade, né? A gente sempre recorre à Nossa Senhora para que ela interceda por nós junto a Deus, para que ela interceda por nós junto ao nosso Senhor, para que seja realizada, né, a obra em nossa vida, para que a gente encontre o caminho, para que a gente possa estar vulnerável, como está dizendo aí a Verônica mais uma vez, né? A vontade de Deus, né, a viver as possibilidades, né, que Deus nos proporciona, o caminho que Ele quer que nós sigamos, né? E é tão lindo a gente ver Maria fazendo esse caminho, né? Porque a Verônica até lembrou aí no comentário que como a gente tem visto, né, nessas lives, o quanto as mulheres saíram das expectativas e foram viver as realidades, né? Todas as possibilidades que Deus sonhou com elas. Porque, como eu te falei, né, Maria, ela ficou preocupada. Como que se daria isso? E aí é tão lindo quando o próprio anjo traz para ela assim a improvável, a sua prima Isabel, tão velha na sua idade, tão avançada, já está no 6º mês. Sim. E aí eu fiquei assim, me colocando no lugar de Maria, e eu fiquei pensando assim, caraca, se eu escuto um negócio desse, eu ia ficar assustada. Porque se ele está falando, tá fazendo isso com a minha prima avançada de idade, imagine eu, com Sim, 15 sim, anos, né, na flor da idade, né? O que que não vai vir, né? verdade. Então, e mesmo assim, ela não se recuou.
Pelo contrário, eu acho tão linda essa frase, né? Quando ela fala assim, faça-se em mim segundo a tua palavra, eis a escrava do Senhor. Quando eu penso nessa palavra de serva e escravidão, Vivi, eu penso assim que ela estava totalmente desprotegida à ação do Espírito Santo, que é essa vulnerabilidade que a gente tanto fala. Né? Porque quando a gente fala no escravo, a gente sabe que ele não tinha o poder da vida dele, ele não podia casar, ele não podia, ele só era mandado a fazer algo. Sim. Né? E aí quando Maria se coloca dessa forma, né? Na minha tradução tá isso, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Eu fico imaginando assim, caramba, Maria se despojou de tudo que ela tinha para viver toda a palavra que Deus tinha para a vida dela. Amém. E glória a Deus por isso. Ainda bem que ela aceitou. E aí, Vivi, fica a reflexão para gente. Será que nós somos entregues a esse Deus como Maria? Né? Será que muitas das vezes eu fico pensando nisso, né? A gente consegue ver todas as possibilidades. Quer dizer, a gente não consegue, a gente vislumbra, né, as possíveis possibilidades, está ficando redundante, mas é para o povo entender. A gente começa a vislumbrar as possíveis possibilidades que Deus tem para nós. E será que nós temos essa atitude de se abandonar, de se descansar totalmente no colo de Deus? Eu acredito que muitas das vezes, né, por medo, né, por nossa imaturidade, às vezes na fé, a gente se deixa o lado humano falar mais alto, né? Não se entrega de fato, né? Mas a gente tem que, assim como Maria, né? Como a Verônica acabou de colocar, o faça-se. Senhor, faça em mim o que tu quiseres, faça de minha vida o que for da tua vontade. Né? Nada sou diante de ti. Né? E Maria soube falar isso de forma tão simples, mesmo inicialmente ali com medo, mas ela soube se abrir a ser realizada a vontade do Senhor na vida dela. E como a Cris falou, né, o escravo, o servo, ele não tem a sua vontade, mas Maria poderia ter dito não. É verdade. Ela poderia ter dito não, mas ela mesmo, né, com essa possibilidade de falar não, não quero, não, isso não é para mim, ela aceitou e se colocou como serva, como escrava do Senhor, para fazer a vontade de Deus, né? E muitas das vezes nós batemos o pé, somos teimosos em não querer fazer a vontade de Deus, né? Não, não é assim, não é desse jeito que eu quero, é do outro jeito. Então, né, eu bato o pé, eu faço birra e não vou aceitar, né? Isso que muitas vezes a gente faz. Né? Nós, exatamente, Verônica, nós também, assim como Maria, temos o livre-arbítrio. Ela também tinha o livre-arbítrio e, graças a Deus, né, louvado seja Deus, ela disse sim, né, a esse convite maravilhoso de ser a mãe do nosso Salvador. Né? Deus está fazendo um convite para você hoje também. Né? E qual vai ser a sua resposta? Um sim? Um não? Um talvez? Ou você vai bater o pé, cruzar os bracinhos e fazer birra? Né? Não vou fazer. A gente precisa estar alheio à vontade do Senhor. Né? A nossa fundadora aí, a Vanessa, está falando aí para eliminar as coisas de criança dentro de nós, né? Deixarmos de fazer birra, deixarmos de fazer teimosia e nos deixarmos guiar, né? Por Deus, para que Ele possa realizar tudo em nós, porque Ele pode, né? Para Deus nada é impossível, como disse o anjo, a Nossa Senhora, aqui na passagem. Para Deus nada é impossível, que creiamos nisso.
E é tão lindo, né, quando a gente começa a viver essa maturidade da fé, né, Vivi? Durante o nosso caminho, né, a gente vai tendo vários estágios, né? A gente já falou aqui sobre tantas mulheres, a gente já falou sobre os terrenos que são os nossos corações, né? Que às vezes a gente está com uma terra boa para receber a semente, às vezes a gente está com uma terra cheia de pedrinhas, né? E quantas vezes nós somos chamadas, né, para seguir um caminho, e aí a gente fica, né, igual aquela criança mimada. Ah, não, tem que ser do meu jeito. E não é do nosso jeito. Porque do nosso jeito sempre vai dar ruim, Verdade. né? Então, assim, Maria, com tão pouca idade, ela tinha uma grande maturidade na fé dela. Porque ela acreditava, ela tinha certeza de quem era o Deus que ela conhecia. Né? Maria foi a escolhida. Eu fico imaginando Joaquim e Ana contando a história do povo para Maria, né? Porque ela foi preparada. Né? Então eu fico imaginando os pais, né, contando, né, as maravilhas, a escravidão que o povo hebreu passou, a libertação, a abertura do Mar Vermelho, né? Essa fuga, né, do Egito, como Deus ele foi guiando o povo no deserto, as lutas, e ela crescendo, escutando tudo isso. E eu acredito que ela deve ter pensado assim: caramba, é esse Deus que eu sirvo. E aí, quando ela recebe, né, esse chamado, ela não tem dúvidas, ela se lança. Ela até fica preocupada, né? Que isso hoje foi o que grande saltou para mim, né? Essa humanidade de Maria. Que geralmente algumas pessoas podem endeusar Maria, né? E a gente sabe que não é essa a posição dela, porque ela sempre apontou para Jesus. Isso é o que eu acho mais lindo de Maria, né? E aí hoje Deus me fez ver essa humanidade de Maria, né? Que ela também ficou preocupada. E aí ela, por acreditar tanto nesse Deus, né, que ela sabia que era um Deus dos impossíveis, ela simplesmente se coloca vulnerável. Olha, eu estou aqui como a tua escrava. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Então, que nós possamos aprender com Maria, né? Porque no nosso caminho a gente vai ficar preocupada, a gente vai ficar cheio de mimimi, né? Como diz o povo. A gente vai querer bater o pé para que seja do nosso jeito, porque a gente vai achar que do nosso jeito é melhor, mas não é. Que nós possamos viver a grande certeza de que Deus é conhecedor de tudo. Ele é o alfa e o ômega na nossa vida. Hoje, quando eu fazia meu diário bíblico, me falava muito isso, né? Você fez o diário bíblico hoje, Vivi? Fiz sim, Cris. Foi um spoiler grande hoje, né? É, verdade. Então, Deus me colocou muito isso, sabe? Que por mais que a gente possa estar preocupado, e aí quando eu voltei para ler de novo essa passagem, foi como Deus falando assim no meu coração: minha filha, a preocupação faz parte de você. Maria também ficou preocupada, mas não viva na preocupação, viva na certeza que eu te dou. Amém. E qual é essa certeza que Ele me dá? De que eu sou uma filha amada, que eu sou uma filha cuidada por Ele, que eu sou uma preciosidade para Ele. Amém, glória a Todas Deus. nós somos isso. Verdade, Cris. Todos nós somos filhos preciosos, né? Nosso valor não pode ser medido
né? Deus nos ama incondicionalmente, vai continuar nos amando sempre e sempre, né? Às vezes a gente pensa até nessa questão da maturidade na fé, né? Ah, eu errei, eu sou falho, eu não mereço, eu não posso, né? Não consigo, né? Mas mesmo diante das falhas, nós somos humanos, Deus sabe, né? Porque Ele nos fez, Ele nos conhece, sabe das nossas limitações, das nossas imperfeições, sabe que a gente vai cair, né? Mas que a gente tem a força de levantar, de prosseguir, de continuar, de não desistir, né? É isso que é tão belo de se ver, né? Nessa maturidade na fé, que a gente não se perca pelo caminho, que a gente volte, né, à direção, ao foco, que é o Senhor, né, que a gente não se deixe levar pelas nossas limitações somente. Quedas vão acontecer, vacilos podem surgir, mas que a gente sempre volte a seguir o caminho de Jesus, para que a gente volte sempre a buscar essa maturidade na fé. Nós não somos perfeitos. Ontem eu estava participando de um terço, né, do Instituto Hessing, e o irmão falou que uma irmã pediu para ele, irmão, reza pela minha conversão, né, por favor, peça a Deus pela minha conversão. E aí ele pediu a ela, você também reze pela minha conversão. Mas aí ela questionou ele, mas você não é um consagrado? Como assim, já não é um convertido? Aí ele falou para ela, a minha conversão é diária, irmã. Mesmo eu sendo um consagrado, eu não posso me deixar levar por isso, porque eu sou humano. Eu tenho os meus erros e as minhas falhas. Então, que a gente possa buscar essa conversão diária, mesmo com nossos erros, nossas falhas. E é tão lindo, né, Vivi? Eu escutando você falar isso, porque assim, semana passada, eu estou lembrando aqui de uma conversa que eu tive, e eu falava assim, o forte é quem cede. É verdade. Né? As pessoas tendem a achar que o fraco é o que abre mão, mas não é. E é exatamente isso quando você fala, né, sobre a conversão. Eu entender que eu preciso me converter todos os dias é eu ter uma maturidade na fé. É eu entender que eu posso errar, mas Deus sempre vai estar de braços abertos para me receber. O caminho que eu preciso fazer é me arrepender, mas não me condenar. E esse arrependimento gera vida, gera propósitos para que eu não peque mais, né? Para que eu não caia novamente no erro. Isso é sim ter maturidade. Verdade. E acho que Maria foi essa grande. Teve essa grande maturidade, né? Ela é um exemplo, né, dessa grande maturidade para nós, Cris. Né? Mesmo com sua pouca idade, foi completamente madura, né? Confiando no Deus que ela conheceu através de seus pais, né? Santana e São Joaquim, que a gente comemorou no último domingo, né? Foi até o Dia dos Avós, né? Então, que essa maturidade que essa jovem tinha é um exemplo para nós, né? Que a gente possa ter essa mesma maturidade, que a gente possa, assim como Maria, continuar dizendo sim a Deus, à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, aos planos de Deus. Nós temos muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos, mas que a gente possa se deixar guiar pelas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Que a gente possa ser vulnerável, assim como Maria, que a gente possa dizer um sim bem grande. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Assim como Maria fez, né? Que sejamos assim. Tem aqui Nossa Senhora aqui junto de mim, toda live, né, Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho a honra, né, de fazer aniversário no dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu nasci no Dia das Mães, né? Então, assim,
é lindo poder, né, ter essa data de aniversário, né, junto com a mãezinha. Né? Eu não sei quanto tempo a gente já tem, Cris, estou preocupada com o horário, que eu não lembro qual horário que eu Eita, entrei. é verdade. Foi por volta, acho que de umas 5h10 que a gente talvez tenha conseguido entrar. Eu acho que foi isso sim, mais ou menos, né? Mas assim, que a gente possa dizer esse sim a Deus a todo instante, né? Que a gente possa confiar, que a gente possa amadurecer na fé. É isso que eu peço a Deus todos os dias, né? Que o Senhor possa me dar força para que eu continue acreditando, crendo, né? A gente fala, eu sou do movimento Rosa de Saron, né? Até escutei a Vanessa falar isso com o padre na terça-feira na live. As mulheres, ela faz parte, ela é da igreja, ela faz isso, ela faz aquilo. As pessoas têm uma visão de que é perfeita, não vai errar, né? Não vai fazer nada. Não, a gente pode errar sim, porque nós somos humanas, né? A gente pode errar sim, né? Mas para que a gente diga o sim a Deus novamente. Não, Senhor, eu errei, mas eu estou aqui. Vamos prosseguir o caminho, vamos seguindo, né? E aí a gente vai prosseguindo na fé, na maturidade. E é É isso aí. uma palavra, né, que tem, assim, ficado muito no meu coração, né, é a palavra recomeços. Né? Então, que nós possamos sempre recomeçar, Amém. mesmo que a gente caia, que a gente possa recomeçar, mesmo Amém. que a gente erre, que possamos recomeçar. Mesmo quando a gente caia no poço, caia no pecado, eu veja que eu errei, que nós possamos recomeçar. A vida é feita de grandes recomeços, né? Deus tem colocado muito isso no meu coração. E eu vejo que Maria, né, ela foi esse recomeço. Porque se a gente parar para pensar, esse começo da salvação não estava com Maria, estava lá com Eva. E Maria foi justamente esse recomeço. Foi. E ela disse sim ao recomeço. Que nós também possamos dizer sim aos recomeços que Deus quer fazer na nossa vida. Porque aí vem, né, essa maturidade da fé. Muitas das vezes a gente fica assim, não, mas não é igual criança mimada, né? Não é assim que eu quero. Eu quero desse jeito. Né? E Maria foi tão simples no sim dela. Né? Então que nós possamos com Maria aprender sim, a dizer sim aos recomeços na nossa vida sim. Porque é isso que Deus quer na nossa vida. Né? Ele está sempre querendo nos receber de braços abertos. Não importa se eu sou improvável, se eu sou perfeita, se eu sou feia, se eu sou bonita, se eu sou a separada, se eu sou a casada, se eu sou a da igreja ou se eu sou a da rua. Não importa. Jesus, ele me quer, ele te quer do jeito que você é. Porque é assim que ele te criou, né? É assim que ele desejou você. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, que tu me queiras sempre. É o que nós queremos, né? É, com certeza. Me resgate sempre, Senhor, para que eu Amém. recomece. Amém. Vivi, já que já está acabando, eu quero saber se você falou para o pessoal sobre sobre as próximas lives. Você falou? Não falei sobre as próximas lives. Falei que a gente sempre se encontra, né? Aqui nas lives às quintas-feiras, às 16 horas, mas não dei spoiler das próximas, né? Nas próximas, né? Eu não estarei mais com a Cris, né? Não estarei mais acompanhando essa minha irmã linda, que eu amo muito, que me ensina a cada dia, né? Me faz E eu crescer na aprendo fé. também.
me faz crescer na fé com cada mensagem, com cada palavra que a gente troca, com cada ligação que a gente faz, com cada partilha aqui na live, né? Mas foi um momento de grande aprendizado, Cris. Te agradeço muito. Que Deus te abençoe e continue abençoando sua vida grandemente, minha amiga. Amém. A Vivi, vou contar um pouquinho, né? A Vivi vai para um voo aí assim bem alto. Eu tenho certeza que Deus está fazendo grandes coisas na vida da Vivi. Como a gente já falou já, o movimento Rosas de Saron vai estar fazendo um seminário nos meses de agosto e de setembro. E com grande alegria, né, a Vivi está fazendo parte dessa formação desse seminário. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Fico triste que eu vou perder a minha... Perder não, né? Mas, assim, eu sei que eu vou estar abrindo por algo muito melhor acontecendo na sua vida. Né? E você precisa alcançar esses altos voos, porque são os propósitos de Deus. Então, eu desejo que você viva, Vivi, todas as possibilidades que Deus sonhou para você. Assim como a gente já falou em tantas mulheres aqui, né? Que você não tenha medo, não se congele, mas que se jogue em águas profundas para que você possa viver todas as possibilidades que Deus tem na sua vida com esse seminário. E aí, nas próximas lives, eu vou estar aqui, né, às quintas-feiras, isso com certeza, e a gente ainda está vendo como é que vai ser, aí a gente está discernindo com Deus, com o nosso conselho, né, e tudo mais, como é que vai ser. Mas vai vir coisa boa e coisa nova. Isso eu já garanto já. Com certeza. Deus está preparando o melhor, sempre. Sempre, sempre. Vivi, muito obrigada por cada partilha sua. Você foi uma pessoa assim que entrou na minha vida de uma forma tão linda, tão devagarzinho, mas que foi tomando conta de tudo. Olha, entrou a Carlinha Sergipana, deixa eu falar, mandar um beijo para ela, um beijo, Carla. É uma pessoa muito querida. Vivi, então assim, eu te desejo tudo de bom. Né, que o Espírito Santo possa realmente te usar como instrumento de Deus, para que nós possamos escutar o que Deus quer para nossas vidas, né? Quantas mulheres estão nesse seminário e estão sedentas de Deus? Então, que não só você, mas como todas aquelas mulheres que estão participando dessa formação, né, sejam utilizadas como verdadeiras artesãs. Né? Artesãs para nos ajudar nesse caminho. Verdade. Eu me emociono, né? Porque a nossa última partilha nesse momento. Isso, nesse momento. Nesse momento. Né? Mas Deus tem um caminho maravilhoso para cada uma de nós. Né? Ele sabe, né, onde Ele vai colocar cada uma, Ele sabe onde Ele quer que estejamos realizando a vontade dEle. Nesse momento eu vou estar no seminário, a Cris vai continuar com as lives, então continuem acompanhando as lives toda quinta-feira, às 16 horas, pegue seu café, seu biscoitinho, e aí acompanhe aqui a Cris com essa nova irmã que está em discernimento para acompanhá-la, né, para partilhar aqui as lives às quintas-feiras. Foi Amém. uma honra, irmã, estar junta com você. E foi uma honra também, Vivi, porque assim, eu fico olhando o caminho que a gente fez, né? Assim como a gente olha o caminho da Maria, a gente também teve essas preocupações, né? O que a gente vai falar na live? Como é que a gente vai aparecer na live? O que os outros vão falar, né? E é tão lindo quando a gente foi se entregando
né, a essa ação de Deus e me faz lembrar muito a passagem, né, que a gente, acho que a gente lê em Coríntios, que a gente planta várias sementes. As sementes são jogadas, né? Mas ela germina no tempo precioso de Deus. Então não é nem meu tempo, nem o seu tempo, mas é um tempo precioso que Deus faz germinar a semente que cai no nosso coração. Amém, amém. Que Maria possa ser essa intercessora nesse momento dessa semente germinar, né? E fazer crescer aí na fé. Que ela seja esse exemplo de maturidade na fé para a gente, para que a gente cresça, né? Deixe com que permita, né? Que essa semente germine e cresça, fazendo a vontade de Deus. Né? Amém. Vivi, você trouxe alguma música pra gente no final? Trouxe sim, Cris trouxe uma música pra gente, uma música linda que fala justamente desse sim de Maria, né? Esse exemplo para todos nós, né? Como Maria, eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Como Maria, eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não Amém. temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Amém. Amém. Eu não conhecia essa música, Vivi, mas que linda. Então, que nós possamos nos entregar a Deus de corpo e alma, assim como Maria se entregou, né? E que mesmo que as possibilidades de Deus sejam maiores do que eu pense, que a gente possa ainda continuar se entregando a Ele, sem medo, sem reservas, totalmente Amém. vulnerável. Amém, Cris. Como eu aprendi essa palavra, né? Vulnerável, né? Como essa palavra fica latejando aqui no peito, né? Eu agradeço muito a você. Eu lembro que no início, logo assim que a gente começou, né, nossa relação de amizade, né, eu perguntei para você, Cris, eu quero ser vulnerável. Como ser vulnerável? Eu lembro que foi uma das primeiras trocas de mensagem nossas, foi sobre justamente essa vulnerabilidade, né? Que você tanto fala e que eu não entendia. Como assim ser vulnerável, gente? Não entendo. E como eu fui aprendendo ao longo desse período, né? Ao longo dessas partilhas. Muito obrigada, minha irmã. Deus abençoe grandemente sua vida. Amém. Abençoe a nós. Obrigada a cada mulher, cada homem que entrou aí nessa live. E que nós possamos, né, com Maria, porque assim, eu nunca tinha visto Maria desse jeito que eu vi hoje, né, como Deus me apresentou ela hoje. E ela foi totalmente vulnerável. Né? Eu acho que Maria é esse grande exemplo de vulnerabilidade. Então, que nós possamos aprender com ela, que mesmo diante das preocupações, mesmo diante das nossas humanidades, que nós possamos nos entregar de corpo e alma para a ação de Deus. Amém. 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 E vamos terminar rezando, né? Uma Ave Maria,
né? Sim. Agradecendo a mãezinha por toda intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres. bendito Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai rogai por nós, pecadores,